O vento cortante de dezembro soprava pelas ruas de São Francisco, invadindo cada canto e cada fresta, rasgando a jaqueta surrada de Lucas Wilson como se ela não fosse nada. Aos 73 anos, ele já havia perdido as contas do tempo. Faziam 5 anos que ele vivia nas ruas, desde que os tratamentos médicos de sua esposa, que lutava contra o câncer, consumiram todas as economias da família. Sem recursos, sem casa, Lucas não teve escolha senão se mudar para as calçadas de uma cidade que sempre lhe pareceu distante e indiferente. Ele sabia que, perto da sede da Tesla, o movimento de pessoas era constante e as chances de receber uma ajuda, ainda que pequena, seriam um pouco maiores. Com as mãos envelhecidas e tremendo de frio, ele segurava um cartaz improvisado, feito de um pedaço de papelão que dizia: "Veterano. Qualquer ajuda é bem-vinda." A maior parte do tempo, profissionais de tecnologia, bem vestidos e apressados, passavam rapidamente, fixando seus olhares nos celulares. Eles não viam Lucas, não viam a dor e o sofrimento escondidos sob seu rosto cansado. Para eles, ele era invisível. E Lucas, já há muito tempo, tinha aprendido a viver assim. Ele sabia que a invisibilidade fazia parte do preço que se pagava por não ter um lar. O dia de hoje começava como todos os outros. O som das pessoas passando apressadas, o barulho do tráfego, os sons abafados da cidade. Lucas já havia se acomodado em um canto da calçada, cercado pelas poucas coisas que possuía, uma manta rasgada, alguns objetos pessoais e uma mochila velha. Ele já estava acostumado com a rotina. O amanhecer era sempre o momento mais difícil. Não só pelo frio que cortava sua pele, mas também pela sensação de que o mundo ao seu redor seguia sem olhar para ele, como um espectador de sua própria vida. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto Lucas olhava para a rua, tentando esquecer a dor e o cansaço, ele ouviu um barulho, algo fora do comum. Um som de metal batendo, seguido por uma sequência de palavrões. Um carro de luxo, preto e reluzente, estava parado no meio da rua, com fumaça saindo do capô. O motorista parecia desesperado. Lucas olhou para ele. Algo naquele cenário chamou sua atenção. O homem dentro do carro estava visivelmente irritado, mas também parecia fora de si. Sujeira nas roupas, o cabelo bagunçado, parecia um homem que, como ele, havia perdido algo. Lucas pensou por um momento, hesitou. Ele sabia o que era viver sem esperança, mas também sabia que, de alguma forma, sempre há uma chance. Por mais improvável que fosse, talvez aquela fosse sua oportunidade. Ele olhou para o carro e, sem pensar 2 vezes, levantou-se. Suas pernas estavam pesadas, o corpo cansado. Mas ele se arrastou até o carro, como um instinto que ele não podia negar. "Oi, você precisa de ajuda?" Lucas perguntou, a voz rouca e trêmula. O homem dentro do carro olhou para ele com uma expressão de surpresa, como se nunca imaginasse que alguém tão diferente dele fosse se aproximar. Ele olhou para o cartaz de Lucas, e depois de um momento de silêncio, finalmente respondeu: "Ajuda? Eu não sei mais o que fazer com esse carro." O homem parecia completamente perdido, como se já tivesse tentado tudo e mais um pouco. "Parece que estou tendo o pior dia da minha vida." Lucas, com a paciência adquirida nos anos de sofrimento, olhou para o carro. Algo nele, uma memória distante, o fez perceber que sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele havia sido mecânico antes de sua vida virar de cabeça para baixo. Não fazia muito tempo, mas ainda assim, parecia ser uma eternidade. Sem hesitar, ele se agachou perto do motor, sentindo as peças frias sob seus dedos. Lucas não precisava de ferramentas ou de um manual. Sua experiência falava por si só. O homem observava com uma mistura de surpresa e curiosidade. Ele parecia cansado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Algo em Lucas o fazia confiar nele, como se estivesse lidando com algo mais do que apenas um mendigo. Quando Lucas ajustou algumas peças e fez o motor funcionar novamente, o homem ficou sem palavras. O carro, que antes emitia fumaça e parecia prestes a parar de vez, agora estava funcionando perfeitamente. "Você conseguiu. Como fez isso?" O homem perguntou, ainda sem acreditar no que acabará de ver. Lucas levantou-se lentamente, seu corpo mais uma vez gritando por descanso, mas havia algo em sua expressão que não podia negar,
um pequeno senso de dignidade. Algo que ele não sentia há muito tempo. Ele olhou para o homem, seus olhos cansados, mas firmes. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que se importa. Não espero nada em troca. Eu só queria ajudar. Lucas respondeu, suas palavras simples, mas cheias de um significado profundo. O homem o encarou por um momento, e então, em um gesto inesperado, disse: "Você é diferente. O que você fez não é algo comum. Eu realmente preciso de pessoas como você." O nome do homem era Elon Musk. Mas Lucas não sabia quem ele era. Ele não sabia o que esse nome representava. Ele sabia, no entanto, que naquele momento, algo mudou. Ele tinha feito algo que, talvez, mudasse sua vida para sempre. Algo que o faria ser visto, não mais como um homem invisível, mas como alguém com valor. Já imaginou que as oportunidades podem surgir nos momentos mais inesperados? Não perca a chance de ver como um simples ato de bondade pode mudar tudo. Continue acompanhando essa história incrível de Lucas e descubra como a esperança nunca desaparece. Embora estivesse acostumado com a solidão das ruas, naquela manhã Lucas sentiu algo diferente. Ele sempre estava atento aos pequenos detalhes ao seu redor, sempre observando quem passava e quem ignorava sua presença. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ele jamais imaginaria. O barulho de um motor falhando chamou sua atenção. Ele olhou para a rua, onde um carro de luxo, preto e elegante, havia estacionado abruptamente. Da dianteira, saía uma densa fumaça. O motorista, visivelmente irritado, saiu do veículo e começou a andar de um lado para o outro, exasperado, tentando encontrar uma solução. Lucas, como sempre, não hesitou. Ele sabia o que fazer. Talvez fosse uma chance, talvez não. Mas algo dentro dele o fez se aproximar. A figura do homem que caminhava de um lado para o outro não era desconhecida. Lucas olhou bem, e então percebeu, era Elon Musk. Ele não podia acreditar. O bilionário, o homem que estava por trás das maiores inovações tecnológicas da última década, estava ali, à sua frente, no meio de uma rua qualquer, aparentemente sem saber o que fazer. O choque fez Lucas hesitar por um momento, mas logo ele se recompôs. Ele sabia que as chances de alguém como Elon Musk sequer reparar em um mendigo eram mínimas, mas alguma coisa o impulsionou a dar o primeiro passo. Ele não tinha muito o que perder. "Ei, você precisa de ajuda com o carro?" Lucas perguntou, sua voz rouca, mas firme. Musk olhou para ele, surpreso, como se não esperasse encontrar ninguém disposto a ajudar. Seus olhos, inicialmente cansados e irritados, se suavizaram por um momento. "Ajuda? Eu não sei nada sobre carros. E agora, tudo deu errado. Tudo está fora de controle", disse Musk, com um tom de frustração. Lucas analisou o carro. Não parecia ser nada grave. O motor estava com um problema simples de superaquecimento. Com seu olhar treinado, ele já sabia o que precisava ser feito. Mesmo depois de tantos anos vivendo na rua, o instinto de um mecânico, profissão que ele tinha em sua juventude, ainda o acompanhava. Sem hesitar, ele se agachou perto do motor, começando a ajustar algumas peças. Suas mãos tremiam. Não apenas pelo frio, mas também pela pressão do momento. Ele nunca imaginou que uma oportunidade como essa surgiria. Mas, naquele instante, ele sabia que algo estava mudando. A frustração de Musk só aumentava enquanto ele observava Lucas trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de admiração também começava a surgir. O que parecia ser uma situação sem esperança para ambos, começou a se transformar em algo mais. Lucas estava dando o melhor de si, com o que restava de sua energia. Não buscava reconhecimento, não estava interessado em elogios, mas a ideia de ajudar aquele homem, aquele que representava tudo o que ele nunca teria, era mais do que uma simples tarefa. Era uma chance de mostrar quem ele realmente era, sem as máscaras da sociedade, sem as barreiras que os outros construíam ao seu redor. Após alguns minutos de trabalho árduo, o motor finalmente funcionou. O barulho de fumaça deu lugar ao som de um motor em funcionamento, e Lucas se levantou lentamente, cansado, mas com um leve sorriso no rosto. Elon Musk olhou para o carro, em estado de choque. "Você fez isso?" "Eu não posso acreditar", Lucas, exausto,
mas calmo, apenas assentiu. Não estava esperando agradecimentos, mas sabia que o gesto já era significativo por si só. Obrigado, disse Musque, a gratidão sendo visível em sua voz. Eu realmente não sei o que dizer. Você é incrível. Lucas deu um leve sorriso. Não era por isso que ele fazia as coisas. A satisfação de ajudar bastava. Mas Elon Musk não parou por aí. Sabe, acho que você tem algo muito raro. Não é só a habilidade que você tem, é a maneira como você vê o mundo. Você não estava esperando nada em troca, não é? Musk parecia genuinamente impressionado. Isso é algo que eu valorizo muito. A honestidade, a verdadeira ajuda, sem segundas intenções. Os olhos de Lucas brilharam. Algo dentro dele, que ele pensava ter perdido há muito tempo, acendeu-se novamente. Por um instante, ele sentiu uma chama de esperança dentro de si, uma sensação de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Ele pensou em Marta, sua falecida esposa, e em como ela sempre dizia que tudo acontece por um motivo. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele estivesse prestes a viver uma reviravolta que nem ele mesmo poderia imaginar. Lucas sentiu seu coração acelerar. Mesmo vivendo na rua, ele reconheceu aquele rosto de imediato. Era Elon Musk, o nome que dominava os noticiários, que estava à frente de empresas revolucionárias e que parecia viver em um mundo completamente diferente do seu. Como poderia aquele homem, dono de uma fortuna imensa, estar parado ali, naquele momento, tão frustrado e vulnerável? Ele hesitou por um instante. Não sabia o que fazer, mas uma voz dentro de sua cabeça o impulsionava. A vida te deu tantas oportunidades, por que não aproveitar essa? Pensou ele, sem saber o que exatamente poderia ganhar com isso. Mas a verdade era que Lucas não tinha nada mais a perder. Ele se aproximou. Ei, você precisa de ajuda com o carro? Lucas perguntou, sua voz rouca, mas firme. O homem olhou para ele com uma expressão desconcertada. Ele parecia estar tão perdido quanto o próprio veículo. Olhou Lucas com os olhos cansados e exaustos, depois balançou a cabeça. Ajuda? Eu não sei o que fazer. Isso é um pesadelo. Estava indo para uma reunião importante e agora, Lucas notou o desespero no rosto de Elon. Não era apenas um problema com o carro, era o peso do mundo em seus ombros. Sem saber o que acontecia com ele, Lucas se agachou perto do motor. Suas mãos estavam geladas, mas ele sabia o que precisava fazer. Havia algo naquele momento que o fazia sentir que, por mais que estivesse vivendo entre o lixo e a miséria, ele ainda tinha algo a oferecer. Com os movimentos firmes e rápidos de um homem que, apesar das adversidades, não perdeu suas habilidades, Lucas começou a analisar o motor. Em sua juventude, ele foi mecânico. Antes da vida o levar para as ruas, esse era seu ofício. As lembranças da oficina, o som das ferramentas, as correntes de óleo nas mãos, tudo isso voltou à sua mente. Ele respirou fundo e se concentrou. Precisava fazer aquilo, não apenas pela situação do carro, mas pela chance que surgia, pela chance de mostrar a alguém que ainda tinha valor. Aos poucos, com esforço e dedicação, o motor foi ficando mais silencioso. A fumaça, que antes tomava conta do carro, começou a desaparecer. O carro, finalmente, pareceu reagir. Elon assistia em silêncio, os olhos fixos em Lucas. Não acreditava no que estava vendo. Em poucos minutos, o carro já estava funcionando de novo, com o motor roncando suavemente. Lucas se levantou, sentindo o peso do corpo cansado, mas também um pequeno orgulho. Ele não fez isso por reconhecimento, ele não fez isso por dinheiro. Fez porque sabia fazer. Fez porque, apesar de tudo que passará, ele ainda tinha suas habilidades. Olhou para Elon, que estava com a expressão perplexa, como se tivesse testemunhado algo impossível. Obrigado, Elon disse, a voz agora mais suave, como se ele estivesse começando a perceber algo além do carro quebrado. Eu realmente não sei como agradecer. Você tem algo que não se encontra facilmente por aí. Não é só a habilidade. É sua honestidade. Você me ajudou sem esperar nada em troca. Isso é raro. Lucas sentiu um aperto no peito.
As palavras o tocaram de maneira profunda. Honestidade. Ele nunca havia pedido nada, nem mesmo uma moeda. Simplesmente ajudou, como poderia. Mas ouvir isso de alguém como Elon Musk fez seu coração apertar de um jeito estranho. Ele não sabia se aquilo era real ou se estava sonhando, mas algo dentro de si sabia que aquele momento poderia ser um divisor de águas em sua vida. Elon, ainda visivelmente surpreso, parecia estar refletindo sobre o que acabará de presenciar. Ele deu alguns passos em direção a Lucas, parecia estar em dúvida, mas então, com um olhar mais sério, disse: "Eu vi algo em você. Algo que é difícil de encontrar. Seu caráter, sua habilidade, e o fato de você ter ajudado sem querer nada em troca me impressionou. Eu quero te oferecer uma oportunidade." Lucas olhou para ele, sem acreditar no que estava ouvindo. A mente de Lucas estava em turbilhão. Não sabia se aquilo era uma piada ou se estava finalmente vendo algo que poderia mudar sua vida para sempre. Essa história te tocou? Não deixe ela acabar aqui. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que, por mais difícil que a vida seja, sempre há uma chance de recomeçar. Curta, se inscreva e fique com a gente para mais histórias de segundas chances e esperança. O seu apoio é o que nos motiva a continuar criando mais relatos como esse. Vamos manter a esperança viva juntos.